Oh, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero o teu melhor para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus Cristo. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Aleluias. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Vamos declarar juntos? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha para o teu irmão e diz: o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém? Nós vemos a sucessão em que Moisés havia morrido e Josué estava continuando a obra que Deus havia determinado. O povo estava livre do cativeiro, o povo havia avançado pelo deserto, havia espiado a terra, mas não havia conquistado. Deus levantou Moisés como o libertador, mas levantou a Josué como o conquistador. Josué foi levantado por Deus para conquistar todas as terras que Deus havia projetado. Durante 7 anos eles lutaram, guerrearam e conquistaram as terras. No restante do tempo, durante 17 ou 18 anos, eles repartiram essa terra e Josué ensinou o povo a manter a fidelidade em Deus, a amar a Deus, a permanecer em Deus. Então o chamado de Josué não era fácil, porque haveria muitas lutas, haveria um embate, porque Deus havia prometido a terra, mas os inimigos habitavam nela. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, Ele veio também como um libertador. Algo que nós não podíamos fazer, Ele fez. Pagou um alto preço, nos fez livres. Como Moisés, que Deus levantou no deserto, no Egito, para libertar o povo de Deus por mão forte, coisas que eles não conseguiam fazer. E Jesus nos libertou e disse assim: olha, vocês são os meus sucessores. Em meu nome, você vai fazer as obras que eu fiz e ainda maiores. Quem crê nisso, meu irmão? Antes de você levantar a mão, olha para você. Você crê nisso mesmo? Ou talvez você se vê incapaz.
Ou talvez você diga assim, não, glória a Deus, eu vou alcançar, mas se você crê mesmo, que você pode fazer as obras de Deus neste mundo, que você pode viver o sobrenatural, porque o que Josué estava proposto diante dele, era algo que aquele povo nunca tinha visto. Eles passaram anos e muitos anos, dezenas de anos, presos, como escravos. O problema de estar preso não é apenas a escravidão, mas os pensamentos de escravidão. Porque mesmo livres, eles pensavam como escravos. Desejavam voltar lá no Egito. Vendo o que Deus fazia, mandaram maná, tantas coisas, mesmo assim desejavam voltar. Quando Jesus Cristo nos libertou, Ele nos libertou para vivermos, meu irmão, o melhor que Ele preparou para cada um de nós. Quando a palavra diz assim, olha, eu não te desampararei, eu serei contigo. Eu te abençoarei, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Significa que Jesus Cristo nos libertou para reinar nessa terra, meu irmão. Ele disse que não te colocou por cauda, mas por cabeça. Ele não te colocou por baixo das circunstâncias, mas por cima. Diga, eu estou por cima. É interessante porque nós vemos que Josué e Calebe enxergavam conforme Deus via, diferente dos outros espias, porque eles se viam escravos. Eram 12, 10 se viam escravos, porque eles chegaram, nós não somos nada, somos, olha, como um gafanhoto, eles vão nos devorar, vão nos destruir, mas Josué e Calebe não, disse, não, peraí, se Deus quiser, Ele vai nos dar a vitória. E esse povo é como um pão amassado nas mãos do Senhor. Oh, glória a Deus. Ele não enxergava como ele via, mas ele enxergava como Deus via ele. Nós precisamos mudar a nossa visão. Porque quando Jesus Cristo olhou para cada um de nós, Ele não viu nós como nós somos, mas Ele nos projetou da maneira que Ele quer que sejamos, meu irmão. Ele não olhou para Pedro e viu aquele Pedro medroso, aquele Pedro sem controle das suas emoções. Ele viu um Pedro forte, corajoso, e disse, olha Pedro, você vai no poder do Espírito Santo e vai fazer obras maiores que a minha. E foi o que aconteceu. Eles já não se viam mais como homens, como eles eram, na sua natureza, no seu normal, mas começaram a enxergar e ver que o poder de Deus era real na vida deles, meu irmão. O poder de Deus é real sobre a tua vida. Creia nisso. Então, quem é que nós somos aqui nessa terra, meu irmão? Olha para o teu irmão e diz, você é o conquistador dessa terra. Você é o novo Josué, meu irmão. Amém? Ah, mas lá na minha casa só eu sou cristão. É você mesmo que Deus levantou. Havia muitos familiares ali de Josué, mas Josué foi levantado. Sabe por que Josué foi levantado, meu irmão? Volta um pouquinho aí, em Números. No capítulo 27, versículo 18. Números 27, 18. Disse o Senhor a Moisés. Quem disse, meu irmão? Senhor. Toma Josué, filho de Num, homem, vamos ler juntos? Homem quem há o Espírito, impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens, põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Homem, diga assim comigo, homem em que há o Espírito. Você tem o Espírito de Deus, meu irmão? Você tem o Espírito de Deus, meu irmão? Então diga, eu tenho. Você tem. Então você crê que você é um escolhido de Deus? Olha o que Deus disse, Josué, um homem em que há o meu Espírito. Vai lá e chama ele. Por que é que nós somos diferentes? Porque em nós há o Espírito. O que é que vai nos fazer conquistar? O Espírito.
O que é que fez os discípulos ser corajosos, avançar, levar a igreja a uma projeção de poder, de milagre, de salvação? O Espírito. O Espírito de Deus estava sobre Josué. Esse Espírito é que nos faz, meu irmão, neste tempo em que nós vivemos, alcançar aquilo que o nosso homem natural não pode alcançar. Deus te chamou para avançar, meu irmão. Superar os teus limites. Oh, glória a Deus, meu irmão. Eu amo esse Deus por isso. Porque, sabe, não fique satisfeito da maneira como que você está. Parece assim, glória a Deus, é assim mesmo. Não, Deus me vê assim, conquistador. Deus vê você, meu irmão, sempre avançando, subindo degraus, conquistando. Você se vê assim, meu irmão? Põe a mão nos teus olhos e diz, Senhor, muda a minha visão. Senhor, transforma o meu olhar. Eu quero ver conforme o Senhor me vê. Não quero ver mais eu mesmo, da minha maneira. Mas eu quero me ver da tua maneira, Senhor. Aleluias. Todos os dias ore isso, meu irmão. Então, como é que Deus fez com que Josué mantivesse a visão de Deus e não a visão dele? Porque não é fácil. Nem hoje é fácil. E hoje nós temos o Espírito. Imagine naquele tempo, em que o Espírito não era derramado como é hoje. Não havia tanta liberdade, não era a época da graça, mas da lei. Então Deus ensinou Josué. Josué, eu vou te ensinar a maneira na qual você vai permanecer neste poder e vai alcançar todo o propósito que eu tenho para a tua vida. Meu irmão, haviam 12 tribos em Israel. Josué não estava conquistando uma terra para ele. Ele não estava conquistando uma terra para a sua família. E nem para a sua tribo. Mas para toda uma nação. Ele não vinha à igreja pensando assim, glória a Deus, o Senhor abençoa a minha família. Não, a visão dele era, abençoa toda a igreja. Mude a tua visão, meu irmão. Se você enxergar assim, Deus vai me abençoar, Deus vai abençoar. Que visão tão pequena, Deus pode fazer de você um abençoador da tua vida e de muitas famílias, meu irmão. Basta você dispor a tua vida. Porque hoje nós somos os sacerdotes do Senhor neste tempo. Nós somos chamados para fazer a diferença, em que não mais o pastor apenas, não mais o seu discipulador ou o bispo, não. Ele disse para cada um de nós, ide, pregai o evangelho, impõe as mãos sobre os enfermos, cura, liberta. O poder meu agora está disponível a todo aquele que crê. Oh, aleluia. Quando os discípulos oravam, e os gentios foram tomados do Espírito Santo, algum daqueles judeus incrédulos, diziam assim, não, então me vende desse Espírito, porque eles ficaram abismados em ver como todos aqueles que estavam ali, mesmo sendo gentios, que significava fora da promessa ao olhar deles, mas a promessa já havia mudado, porque ele disse, eu vim para o que eram os meus não receberam, mas a todos quantos o receberam, ele deu o poder. Então, se você recebeu Jesus Cristo, o poder hoje está na tua vida, meu irmão. É tempo de nos levantarmos da maneira que Josué se levantou. Eu vi uma pessoa hoje, e ela enferma, ela disse assim, eu disse, Jesus pode mudar a tua vida. Ela disse, não creio não, porque eu já pedi muito. Eu já pedi muito. Então ela já não crê mais. Ela já não se vê mais vencedora. Não adianta nem orar. Eu preciso ajudá-la a mudar a visão. Mudar a visão e colocar a visão de Deus. Jesus um dia chegou lá na cidade dele e orou. E não houve uma cura sequer. Sabe por quê? Porque eles imaginavam assim, quem é esse aí? O filho do carpinteiro? É um homem comum, como qualquer outro. Aonde Jesus ia, todos reconheciam, há um poder sobrenatural. Esse homem é diferente.
Ele é o Filho de Deus, se curvavam diante dele, mas ali na sua cidade, eles viam ele como uma pessoa normal. Quem é Jesus para você, meu irmão? Para aquele homem que eu conversei hoje, era mais uma pessoa normal. Ah não, já pedi muito, como se estivesse pedindo para um amigo da esquina, como se estivesse pedindo, não. Quando nós temos uma atitude diferente e agimos conforme Deus nos manda agir, meu irmão, nós vamos alcançar a nossa terra prometida. Deus não prometeu, Ele é fiel para cumprir, meu irmão. Ele não disse, vai, conquiste a terra para nos envergonhar. Não, meu irmão. Ele disse e Ele é fiel para cumprir. Nós é que não podemos mudar. Não podemos nos abalar, não podemos nos deter diante do caminho e começar a inverter e achar que nós vamos... Não, é simples. Olha para o teu irmão e diz assim, meu irmão, é muito simples. O que é que Deus disse a Josué? Ser forte e corajoso. Amém, meu irmão? Quem é forte e corajoso aqui, levante a sua mão. Glória a Deus. Deus te levantou forte e corajoso. Forte e corajoso para quê? Para dizer, não, eu vou vencer. Não. Preste atenção no que Deus diz. Ser forte e corajoso. Para que você possa praticar, fazer aquilo que está escrito. Cuidado de fazer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E digo mais, Josué, você tem que ser muito forte e corajoso. Porque muitas coisas vão tentar te desviar para a direita, outras para a esquerda, mas você não desvia não. Mantém-se firme na lei de Moisés, que você vai alcançar a tua vitória. Sabe, irmão, ser um cristão é ser corajoso, forte. Viver lá no mundo, sabe, é para os fracos. Eles se acham fortes, se acham livres, mas são escravos da bebida, da prostituição, dos seus próprios prazeres. E por mais que eles digam assim, não, eu faço o que eu quero, mentira. Porque são escravizados pela sua carne, pela sua vontade. A Bíblia diz que o caminho do pecado é largo. E muitos entram por ele, porque é fácil andar nesse caminho. Mas o caminho da salvação é estreito. Por isso poucos entram por ele. E eu e você já entramos por esse caminho, meu irmão. Por isso ele diz ser forte e corajoso para fazer o que está escrito aqui nesta palavra. Para não desistir. A Isabel falou do Isaac, nós alguns dias recebemos essa mensagem no nosso coração. Isaac, por anos, orou para que sua mulher Rebeca desse à luz um filho. Não para que ele tivesse um filho apenas, mas porque existia uma promessa, na qual Deus disse, farei de você uma nação. E foi daquele ventre que nasceu Jacó, e Deus levantou ele, e mudou o seu nome para Israel, e dali nasceu uma grande nação. Essa nação não podia ser paralisada com a morte de Moisés. Mas Deus levantou Josué para que essa nação crescesse. E hoje, meu irmão, porque cremos no poder de Deus, somos descendentes de Abraão. Somos herdeiros das bênçãos de Abraão, da fidelidade, do amor, da conquista que Deus entregou nas mãos dele. Por isso, Deus derramou no teu coração ousadia, coragem, para você dizer não ao pecado. Sabe, meu irmão, vou dizer uma coisa para você muito séria hoje. A salvação é individual. Mas você está falando de conquistas, mas a salvação é uma conquista. Uma conquista que nós almejamos, que ainda não encontramos, mas que estamos aqui a cada dia perseverando para alcançá-la. A salvação é individual. Não tem como eu dizer, olha, mas eu acompanhei o meu marido. Não, mas eu tive que fazer do jeito, porque era meu filho. Não. Ele vai dizer, aparta de mim, não te conheço. Ser forte é permanecer.
Uma irmã disse assim para mim, sabe, eu parei de ir na quarta-feira para eu não deixar meu marido triste. Então você vai entristecer a Deus? Você vai entristecer a Deus para não deixar seu marido triste? Crê em Deus. Vá lá orar, minha irmã, que a alegria de Deus vai entrar lá no coração do teu marido. Você crê nisso, meu irmão? Ah, Deus é poderoso. Que Deus é esse que nós servimos? Se nós agradarmos a Deus, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Por isso nós servimos a Deus de uma forma individual. O chamado é nosso. Ele disse, há um homem lá. Ele não disse a uma família, ele disse, há um homem lá que chama Josué, filho de Num. Não é o Num, é o Josué. Ele é um homem em que há o Espírito. Vai lá e impõe as mãos sobre ele, dá a ele autoridade. É o chamado. E quando nós mantemos a nossa vida no propósito de Deus, porque Ele diz assim, se você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, você vai ser bem sucedido por onde quer que andares. Então você vai ser bem sucedido no seu casamento também. Você vai ser bem sucedido com seus filhos. Não faz o que seu filho quer, faz o que Deus quer que você faça, e Deus vai abençoar lá. Anda nos retos caminhos do Senhor. Era isso que Deus estava dizendo a Josué. O meu caminho é reto, ele não tem curva. Ele não tem um jeitinho, não tem assim, sabe? Não tem problema, faz o seu jeito. Não, esse é o do homem. O de Deus é reto, Deus não muda. Lá em Malaquias ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Esse foi o último recado de Deus, um dos últimos recados de Deus, através de Malaquias. Depois disso, passaram-se 400 anos para Deus falar, através da boca de João Batista. E para trazer também uma mensagem de direção ao povo de Deus, dizendo, arrepende, porque é chegado o Evangelho. A mensagem de Deus é de direcionamento. Manter a nossa vida dentro da vontade dEle, não da nossa. Por isso ele disse a Josué, Josué, às vezes a sua vontade vai ser um pouquinho para lá. A tua família vai dizer, vem um pouquinho para cá. Mas não faça isso. Faz o que eu estou te dizendo, que você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Mas como é que você mantém a sua vida no propósito de Deus, na visão de Deus? Então ele diz assim, no versículo 8, eu quero que você acompanhe aí comigo. Ele disse assim a Josué, não cesses de falar, do que, meu irmão? Do livro da lei. Então, todos os sábados, medite neste livro, é isso que está escrito? Sim ou não? Não. Então, quarta-feira, sábado, se você for jovem, no domingo, medita neste livro, é isso que está escrito? O que está escrito aí na sua Bíblia? Dia e noite. Faz o que, meu irmão? Medita. O que é que muda os nossos pensamentos? O que você faz para mudar os seus pensamentos, meu irmão? Assiste televisão? Medita na palavra. Pensamentos ruins, é fácil. O inimigo, sabe, sopra toda hora. Até usa a televisão, usa a internet, né? Tem uma pessoa que direto manda para mim recado, eu falo, é mentira, isso é mentira, porque tudo que fala lá eles acreditam, né? É mentira, que o diabo quer pôr terror, quer dizer, todo mundo vai morrer. Nós não vamos morrer, senão no dia de Deus. E até que Jesus venha, meu irmão, até que Jesus Cristo venha, o diabo não pode tocar na nossa vida. Nós somos escolhidos, guardados. O que transforma os nossos pensamentos é a palavra de Deus. A palavra de Deus implanta aqui na nossa mente a visão de Deus, para que você comece a projetar ali na sua vida aquilo que Deus quer para você.
Mas se você ouvir aqui, ouvir lá, consultar isso, né? Hoje é fácil, você digita lá no computador, você sabe tudo. Será que sabe mesmo? Há tanto engano, tanta mentira, meu irmão. Olha, digita lá, como ter uma família feliz. Vai ter um monte de conceitos, um monte de ensinamentos, mas só Jesus Cristo pode fazer uma família feliz, meu irmão. Ah, mas eu preciso disso, como é que eu faço? Mas espera aí, quem é Deus na sua vida? Para que serve o Espírito Santo? Para quê? Você não sabe como agir com seu filho? Ora. Eu também não sei, muitas vezes. Eu oro. Eu dobro meu joelho, Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me ensina. Olha, porque nós vivemos hoje numa sociedade que tem mudado rapidamente. Uma transformação constante. Mas o Espírito Santo é fiel, meu irmão. Porque ele perscruta das coisas de Deus e ele conhece todas as coisas. Até o mais íntimo do coração do homem ele conhece. Então, meu irmão, ele tem sempre a resposta certa para nos dar. Medita. O Espírito, ele nos revela a verdade. E ele vai falar para você aquilo que você meditou. Olha, não faz assim. A palavra diz assim. E aí você começa a obedecer. Por que eu tenho que meditar dia e noite? Porque nós vivemos num mundo que está em guerra. Em guerra contra a tua vida, em guerra contra a tua família. O nosso lar é um lugar de bênção. Quantos concordam comigo? Amém? Mas é um campo de batalha. Porque o alvo do inimigo é a nossa família. E ele quer infiltrar de alguma maneira. Através de pessoas, através da televisão, através da internet. Ele tenta, porque é o alvo dele, a família. Por que tantos lares são destruídos? Porque esse é o alvo do inimigo, destruir a família. Meu lar é um lar de bênção, mas é um campo de batalha, que eu tenho que orar, eu tenho que manter o zelo da palavra de Deus, eu vou fechar as portas e aqui o inimigo não vai entrar. Amém, meu irmão? Para que os muros da sua família estejam cada vez mais altos. O inimigo pode gritar, ele pode esbravejar, mas ali é uma muralha de fogo, meu irmão. De anjos de Deus guardando, e você vai dizer, aqui você não entra. Essa casa aqui é do Senhor. Mas eu preciso orar. Eu preciso meditar na palavra. Dia e noite. Porque se eu não meditar na palavra, logo, eu sou convencido de que, não tem problema não. Você pode viver a vida normal, é assim mesmo. A igreja é muito radical. Não tem tanto inimigo assim não, não tem tanta luta assim não. E aí o inimigo sorrateiramente vai entrando. Ele vai entrando. Quando eles foram reconstruir os muros, Neemias, a primeira coisa que ele fez foi tapar as fontes de água. Porque os inimigos vinham de longe. Vinham mais ou menos preparados. Mas se eles precisassem ficar muitos dias, e não tiver sem comida, passava alguns dias, mas sem água é difícil. Então eles fechavam as fontes de água e forçavam os inimigos a voltar. Quando nós tapamos as fontes que tentam contra a nossa vida, contra a nossa família, meu irmão, o inimigo não tem de onde se alimentar. E ele vai fugir espavorido da sua vida. A Bíblia diz que como cera derrete ante o fogo, assim os nossos inimigos perecerão. Por isso ele disse, Josué, não teme os inimigos não. Deus poderia ter dado outros conselhos a Josué, né? Josué, prepara o povo, vocês vão guerrear, não tem medo do inimigo não, Josué. Você vai ver ele, vai gritar assim, Deus não falou nada de inimigo. Deus só falou assim, mantenha a sua vida na palavra. Olha, tão simples. Ele disse sim, para que tenhas o cuidado de fazer, diga comigo, fazer, praticar tudo que está escrito. É uma parte, meu irmão. O que está escrito aí? Tudo. Eu tenho que lutar para eu fazer tudo. É uma luta constante comigo mesmo.
O maior inimigo do homem não é o diabo, é ele mesmo, meu irmão. É quando ele diminui o seu ego, o seu eu, e se torna totalmente suscetível à voz de Deus, para que o Espírito Santo possa fazer. Espírito Santo faz, me usa. Mas quando o eu se exalta, sabe, ele não aceita conselhos, ele não ouve o pastor, ele não ouve aquele que quer ajudar. Não, eu já sei. Estão tentando me destruir, me derrubar. Não querem me diminuir. Nada disso, meu irmão. Quando nós estamos humildes, com o coração quebrantado, nós nos desarmamos. E nós aprendemos com aquilo que Deus quer nos ensinar. E muitas vezes, Ele envia um servo dEle. E o servo dEle vem e diz assim: olha, está errado. Muda a direção da sua vida. Não faça dessa maneira, que não vai funcionar. E quando o servo de Deus falar, meu irmão, faça. Às vezes, vai ser uma decisão difícil que você vai ter que tomar. Puxa, mas eu tenho que fazer isso? Vai me custar muito. Custa agora, porque lá na frente você vai ter grande vitória. Não deixe agora ser fácil, para amanhã ficar mais difícil ainda, talvez quase impossível de solucionar, porque não quis tomar uma decisão. Josué, faz do jeito que eu estou te dizendo, que as portas vão se abrir, os inimigos vão se curvar, e você vai alcançar tudo que eu preparei para vocês. Interessante, né? Josué era um homem tão obediente à voz de Deus, que Deus deu a instrução para ele: vai, cerca Jericó, rodeia aquela cidade por 7 dias, e todos os dias você vai rodear ali, não faça barulho, não faça um alarme, vocês vão ali orar, vocês vão ali com o meu poder, mas no 7º dia, vocês vão rodear aquela cidade por 7 vezes, e na 7ª volta, quando vocês terminarem, vocês vão tocar as trombetas, dar um brado de vitória, e as muralhas vão cair. Ele fez completamente certinho do jeito que Deus tinha dito. Talvez se Josué dissesse assim, no 6º dia: vamos gritar agora, já vivemos 6 dias, já rodeamos essa cidade, estamos cansados. Ia dar certo, meu irmão? Não. Mas ele tinha ouvido a voz de Deus: olha, não desvia para a direita, não desvia para a esquerda, não faz de qualquer maneira, faz o que eu estou te dizendo. E ele fez. E porque ele foi fazendo conforme Deus havia ordenado, Deus foi trazendo conquistas, conquistas e conquistas. Meu irmão, faz o que Deus te manda, que você vai ter só conquista na tua vida. Você vai andar e as portas vão se abrir diante de você. Quando você chegar lá diante do caminho, você vai ver que Deus já te deu a vitória. Os seus inimigos já estão vencidos, em nome de Jesus Cristo. Por isso ele disse assim, meu irmão: você fará prosperar o seu caminho, você será bem sucedido, porque as tuas mãos decidiram me obedecer. Tem muito cristão que diz: Senhor, me abençoa, Senhor, faz. Deus diz: eu faço, mas eu faço através das suas mãos. Começa a fazer do jeito que eu mando. Faz você. Conforme você for começar a agir, aonde você colocar os seus pés, colocar as suas mãos, eu vou abençoar. Quando Moisés esteve lá, ele disse: Senhor, mas como é que eu vou lá? Como é que o faraó vai me respeitar? Ele disse apenas assim: diga que o eu sou me enviou. Vai, toma o teu cajado. E Deus começou a manifestar poder, sinais, mas todo o poder e o sinal acontecia através das mãos de Moisés. Quando ele estava lá diante do mar, ele disse: espera aí, ô Moisés, você esqueceu que você tocou lá, a serpente saiu, tocou nas águas, viraram sangue, vieram as pragas. Pega o teu cajado, toca nessas águas e manda o povo marchar. Pô, ele lembrou. Talvez já tivesse esquecido que o poder estava ali na mão dele, através daquele cajado. O poder de Deus está aí na tua vida, através da tua oração, meu irmão. Através da vida cheia do Espírito Santo que está aí na tua vida. De tomar posição e saber que Deus, diga comigo assim: Deus me levantou neste tempo
como conquistador. Eu sou um conquistador. Olha o que Deus diz ainda terminando a Josué: não te mandei eu? Olha, é ordem, não é pedido não, meu irmão. Ó, Josué, vai, você quer ser forte? Não, eu mandei você ser forte e corajoso. É assim. Não é assim que você faz com seu filho? Você é forte, meu filho. Não, você é forte. Deus diz isso para nós também, porque Ele é Pai. Eu mandei você ser forte. Oh, glória a Deus, meu irmão. Olha para o teu irmão e diz: Deus te mandou ser forte, meu irmão. Tem muitos fracos lá fora, mas você é o forte. Você não é aquele que se curva, não. O mundo grita. Ah, não importa que o mundo gritou, meu irmão. A voz de Deus é mais forte. É voz de muitas águas. Quando Deus fala, meu irmão, os céus trovão, vem um grande trovão. Raios caem do céu, porque a ordem é de Deus. Não é deste mundo aqui não, meu irmão. Basta vir uma tempestade, as pessoas morrem de medo. Vem uma seca, o povo morre de medo de morrer sem água. Porque experimenta um pouquinho do poder de Deus. Porque a ordem vem dos céus. Deus é poderoso, meu irmão. Ele ouve a tua oração, Ele ouve a tua voz, porque você é um servo de Deus. Se Ele pôs em você o Espírito dEle, é porque você é uma pessoa especial. Deus não põe o Espírito dEle em qualquer um. Ele põe naqueles que verdadeiramente amam, reconhecem a grandeza e o poder dEle. Por isso Ele disse: eu não te mandei ser forte, corajoso, não temas. Não fique espantado com as circunstâncias nem com os inimigos, porque o Senhor, diga o Senhor, nosso Deus, é conosco, por onde quer que andemos. Por onde eu for, Deus é por mim, e ninguém pode ser contra. Aleluias!